Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel e Lígia Zottini, abrindo oficialmente a nossa terceira temporada. E nada mais justo, né, amiga, que a gente abra essa terceira temporada para falar de, acho que eu diria de onde tudo começou na nossa conexão com Origens, né, amiga? Exatamente, Foi um grande exatamente. reencontro, um grande Aham, renascer e uma grande reconexão, acho que para ambas, com né? certeza. E eu digo que, enfim, será uma gravação desafiadora, É porque emocionante, é emocionadas. emocionante e emocionável. Então, assim, se vocês nos virem borradas chorando, é sobre isso que. É, porque a gente vai contar de casa, né? Tá todo mundo tentando voltar pra casa. É, exato, amiga. Então, acho que aberta essa terceira temporada, num novo formato Sim, também. olha que lindo que nós estamos aqui. A gente tá querendo trazer vocês pra mais pertinho, assim, bater um papo, como se estivesse sentado em alguma sala com a gente. Sim, porque eu sinto que essa terceira temporada, né, amiga? A gente também traz muito isso que origens que nos conduz, né? A gente É. não tem o controle de nada Aham. e a gente está nesse fluir, nessa sintonização constante com o todo Uhum. dentro do nosso micro. Mas o que a gente sente, até diante da geometria que veio para essa abertura, que vai ser uma condição aí da alma, em que a gente vai, de fato, nessa terceira temporada, fazer o que a gente realmente quer fazer, né? Que É. é mergulhar profundamente no que a gente vê sentido para Sim, esses novos tempos, né? sim. E principalmente porque a segunda temporada ela foi marcada por um processo que foi muito lindo, Foi. né? Em que muitos trouxeram a sua ancestralidade pelos seus antepassados, pela Sim. voz dos seus antepassados, Uhum. e tantos outros falaram dessa ponte de conexão com essas origens mais ancestrais, que é o que eu sinto que a gente vai mergulhar nessa terceira temporada. É, eu acho que essa foi a beleza, né? Foi uma dança, uma primeira temporada mais organizável, onde as pessoas estão se reconhecendo e elas buscam entender a linha do tempo, e muitos nos agradecem por conta dessa Sim, organização, tipo frame, né? Tipo, linha do tempo, organização de corpos e almas e lógicas. A segunda foi as vozes, isso não quer dizer que elas vão desaparecer, em algum momento elas voltam. A gente tem muita gente que a gente quer ouvir. Origens, eu acho que sim. vai se tornar cada vez mais essa dança entre um momento conosco e um momento com outros que, de alguma forma, nos inspiram nesse tema Origens. Sim, até porque, né, acho que uma fala que foi muito recorrente na segunda temporada, entre os nossos convidados, que é o que a gente mais ama quando se Uhum. fala de origens, é que aqui a gente tem um espaço para ser quem a gente é e dar voz para quem a gente quer ser dentro dessa nova jornada que, enfim, Um ineditismo plural, singular e, ao mesmo tempo, aquele mantra de nossa, eu falei o que eu nunca falei. exato, em que a gente não tinha, né? É. Até então, espaço para adentrar nessa essência Exato. original, eu Eu acho que diria. nessa egrégora, né, a gente entra no tema de hoje. Eu acho que a gente entra na terceira temporada. Nós vamos também falar uma série de coisas que nós nunca falamos. A não Exato. ser para nós mesmas, nas nossas salas e cadeiras, mas não gravadas. Eu acho que a gente entra nessa egrégora desse mantra. Sim. E abrindo aqui, falando sobre, acho que o que nos uniu, que é Telos, Sim. né? E eu queria uma licença aqui para Aurélia Louise Jones, que é autora dessa trilogia Telos 1, 2 e 3 e algumas outras obras que já foram lançadas Uhum. póstumas, né? Depois que ela fez a passagem, lá em Sim. 2009, se não me engano. E eu queria abrir com a abertura de Telos 1, se Sim. você assim me Sim. permite, amiga, que é uma mensagem que a dama nos trouxe para que a gente pudesse adentrar. Coloca a dama pra gente, Gabriel, por Inclusive, favor. que é... Deixa a egrégora desse grande Sim, conselheiro, sábio, é, nos que guia aqui nesse processo. nos conduzir aqui, né, amiga, nessa Bem-vinda, guiança. dama. É com muito prazer e alegria que trazemos para vocês a memória de Lemúria. Ainda que essa memória pareça ter estado perdida durante algum tempo, ela continuou a viver e a prosperar em nossos corações até este momento. Em Telos, nós estamos honrados em unir nossos corações aos seus e assisti-los na unificação de nossas duas civilizações. Nós lhes enviamos muito amor desde Telos, onde esta divina energia flui em abundância. Até o momento do nosso encontro, continuem a praticar a arte do verdadeiro amor, o qual inicia com amar a si mesmos. Que o amor transborde de seu coração
para o outro e para toda a criação, como uma preciosa joia e expressão do amor de nosso Deus Pai e Mãe. Nós os mantemos amorosamente em nossos corações. Adama, Galátia e Anamahá. Acho que telos é sobre amor, né, amiga? A gente pode começar falando o que é telos. Assim, para quem não está familiarizado com esse processo todo, o que é telos, onde é telos, por que telos, né? As pessoas, talvez, que buscam esse lado mais metafísico, espiritual, energético, já ouviu falar de Shambhala, as cidades intraterrenas de Agartha, mas não... Telos eu conhecia através do livro. Uhum. Eu falo que acho que para a gente contextualizar Telos dentro desse cenário de origens que a gente vem contando desde a primeira temporada, acho válido, né, para a gente entender que houve um grande movimento, né, do grande continente, que a gente... vão ter várias linhas, né, e a gente enfatiza muito isso, porque dentro dos canais de canalização, de trazer a consciência de Lemúria, porque nós não temos registros físicos, né? Então, por isso que ela, durante muito tempo, caiu nessa jornada lendária, mitológica, né? Em que nós não temos registros reais, diferentemente do que já se busca em Atlântida. Mas a gente tem uma grande linha que fala que Mu era aquele macro continente que a gente explorou na primeira temporada, do grande continente que pegou todo o Pacífico, que foi até a África, de África, ali, Madagascar, Ilha Maurícios, etc., pega a Índia, pega toda a costa do Pacífico da América, pegando ali British Columbia no Canadá e vai até o Chile. Então, a gente teria esse grande continente, similar a uma Pangeia, no começo de formação da Terra, na Terra, né? E que, dentro desse movimento, quando começa a se colapsar o macrocontinente e que surge, de fato, Lemúria, que é alguma das passagens que a Aurélia traz no Telos 1, a gente começa a ter as fragmentações, surge Lemúria e surge Atlântida, e dentro deste movimento das divisões dos dois macrocontinentes a nível de consciência planetária, os sacerdotes e as sacerdotisas em Lemúria foram informados de que Lemúria iria colapsar, né? E que acho que talvez no segundo momento a gente pode explorar essas questões do porquê que colapsou, porquê que caiu, e caiu da noite para o dia, né? E quando eles souberam disso, eles souberam milhares de anos antes, tendo em vista que um ser poderia viver milhares de anos, né? Nessa grande civilização, esses sacerdotes e sacerdotisas começaram a preparar o campo consciencial do planeta para esse colapso. E Telos vem como uma cidade de quinta dimensão, uma das cidades, para abrigar esses lemurianos depois do cataclismo. Perfeito. Então, Telos vem como essa base numa dimensão acima do que nós estamos hoje. E a Aurélia explora muito na obra o porquê que a gente não consegue vê-los fisicamente hoje, mas que já existe todo um trabalho energético para essa interconexão. Por isso que, quando isso a gente menciona em alguns episódios, e eu particularmente gosto de trazer isso, quando a gente entra em algo que eu chamo de ressonância a nível de consciência, quando a gente abre, e acho que Origens, né, amiga, você pode também contextualizar dentro do seu processo, que eu acho muito válido aqui para a gente, que eu acho que é a hora que traz tudo que a gente está compartilhando para essa humanidade, daquilo que a gente está vivendo, para trazer para as pessoas. Quando a gente traz esse processo e a gente entra em ressonância com algo, a nível consciencial, é a hora que a gente consegue traduzir e fazer sentido para a gente dentro dessa jornada, e que a Aurélia, quando ela explora isso, trazendo Telos, é a hora que o que precisa vir para a gente a nível de informação vem. E foi assim que Telos chegou para a gente, né? Exato. E eu até abro, e aí eu quero te passar essa voz para você contar um pouco do seu sentir com Telos. Mas Telos caiu para mim literalmente na minha cabeça. Sim. Eu estava numa livraria, na Livraria Cultura ali do Shopping Iguatemi aqui em São Paulo. E, obviamente, eu sempre vou na área dos esotéricos, autoajuda ali, místicos, né? E o livro, um livro caiu na minha cabeça. E quando eu olho a imagem, e essa imagem de Telos 1, que mostra o Monte Shasta. E se você quiser, Gabi, colocar Monte Shasta aqui agora
aqui atrás, para quem estiver nos muito vendo. lindo. Quando eu vi a imagem de Shasta, amiga, eu sentei no chão e comecei a chorar compulsivamente. E aí o rapaz da livraria, moça, pelo amor de Deus, a senhora se machucou. Eu falei, não, eu só tô emocionada, tá tudo certo. E eu sentei e eu chorava. E eu chorava compulsivamente, porque essa montanha era uma montanha que eu via desde criança. E quando eu vi que ela era real, né, ela existia no plano físico, foi quando eu me emocionei e comecei a pesquisar. E aí eu li Telos, sei lá, acho que em 3, 4 dias eu li. Eu já li esse livro completo umas 3, 4 vezes. E até abrindo, né, pra gente contextualizar aqui na temporada 3, eu senti que eu preciso ler ele de novo. Sim. Até porque a gente já está com outra consciência Sim. sobre ele. Então, Telos traz isso pra gente, porque, inclusive, no Telos 1, ela fala que é o chamado da montanha, né? Que a gente vai falar mais pra frente aqui também. Então, esse chamado da montanha foi o que me reconectou com algo que fez muito sentido pra mim na minha busca, que foi lá em 2017, que eu falei assim, poxa vida, eu não tô louca, que é Sim. algo que a gente sempre fala, que eu não tô louca dentro daquilo tudo que eu tô estudando e acessando, e eu me senti acolhida. E eu sinto que Telos veio e tem vindo para a nossa realidade hoje, para esse acolhimento maternal e fraternal. Então, eu sinto que essa seria uma das traduções sobre Telos para mim. Que lindo. Bom, acho que Telos, para mim, e de alguma forma para as pessoas terem essa clareza, ela é a capital desse sistema, né, de cidades intraterrenas, espirituais, energéticas, de quinta dimensão. A gente tem algumas cidades não materiais, e elas geralmente permeiam a quarta dimensão, que são desde as colônias que a gente conhece. A gente geralmente tem registros via ou kardecismo, qualquer que seja as doutrinas que acreditam nas almas sobreviventes e explicam as vidas depois, né, como cidades, porque muitas acreditam no pós-vida, mas não acreditam necessariamente que é uma vida tão completa, complexa e organizada quanto a que a gente tem aqui. Então, eu sempre bebi dessa fonte de lugares onde traziam essas cidades espirituais, mas elas sempre ficavam na quarta dimensão. Quem assistiu o Nosso Lar percebe que a mãe lá do André Luiz está em outro patamar frequencial e ela vem visitar a colônia do Nosso Lar. Então, muitas vezes essas colônias de maior dimensão nunca são retratadas, né, na nossa jornada de busca. Então, Telos nesse caso, ela é intraterrena. Ela já está nesse patamar de quinta dimensão. Quinta dimensão é uma frequência, uma ressonância. Ela é a capital desse sistema de cidades intraterrenas. Tem algumas, tem uma muito especial aqui no Brasil, que a gente vai contar ao longo do episódio. Estou indo para lá daqui 2 semanas, para aquela região de novo. E eu acho que é importante a gente começar a entender como é que funciona, né? O nível de complexidade que a gente tem na matéria, olha que a matéria ela é regida pelo sutil. Então, se tem complexidade aqui, cidades, estados, países, imagina a quantidade de complexidade que também tem. Só que sem, talvez, o caos que a gente está acostumado nessa complexidade, é a complexidade de um sistema maduro. Então, tudo isso para dizer que a minha jornada com Telos foi você, depois que o livro caiu na nossa cabeça, a gente se conecta e você me presenteia. Eu acho que como muita gente, não conhecia Lemur, e se conhecia era muito assim por nome. A conexão inicial da minha jornada era já estou falando no passado, hein? Era por Atlântida. Ainda tem uma conexão forte ali. Mas eu venho me descobrindo cada vez mais em prol desses protocolos da Nova Lemúria. Eles chamam de Nova Lemúria esse aproximar de onde nós estamos aqui hoje na 3D, para chegar nessas 5D. Eles falam que eles não vão descer, não tem como descer frequencialmente. A gente precisa subir. Exato. A ponte vai ser feita na quarta dimensão, tá? E a partir daí a gente vai conseguir entender quais são os próximos passos para essa fusão acontecer. Eles falam ao longo do livro que a cidade dos 7 raios, né, que é Telos e toda essa jornada, por isso que a nossa geometria tem muito desses 7 raios, desse arco-íris, ela vai se manifestar fisicamente em algum momento nessa linha temporal. Sim. Mas precisa dessa dança. Então, acho que o episódio hoje aqui é a gente contar um pouco do que a vida lá, de como as principais frequências. Eu acho que esse dia a dia, para a gente poder se inspirar. Quando eu recebo o livro, Gabi, eu fico profundamente impactada. São 3, né, nessa trilogia. Mas o primeiro, ele tem protocolos muito claros de explicar a vida.
E eu estava numa jornada muito profunda de cura, né? Do feminino, da minha vida, do quarto chakra. Quando eu li aquilo, eu não tinha nenhum parceiro, eu não tinha filhos. Mas a hora que ele descreve, né? Como é que é a vida, como é que são os casais, como é que é o dia a dia, como é que são as casas. Eu falei, é isso, eu moro lá, eu quero morar lá, essa é a vida que eu quero ter. Então, eu queria voltar só um pouquinho para dizer que eu tenho muito poucas projeções conscientes de sonhos, diferente de você que todo dia vai e volta com uma total consciência. O sonho não é a minha linguagem ainda. Mas alguns são muito, muito marcantes. E com 20 anos, eu tive uma projeção muito clara de voltar para casa. E eu vou me emocionar. Eu lembro que eu voava, eu saía do corpo, eu voava, e eu pousava num lugar que tinha rios cristalinos, que tinha muitas cachoeiras, que tinha um camada enorme. E esse lugar fazia muitos arco-íris, muitos raios multicores, né? E eu lembro das pessoas ficarem muito felizes e me abraçarem. E a gente celebrou a volta de alguém que estava viajando, sabe, para casa. Eu lembro que eu acordei com aquilo muito, muito claro, assim, a experiência daquela noite. E eu tinha um blog na época que chamava Buscadores da Verdade. Ele existe ainda, em algum momento eu vou resgatá-lo. Nos idos de, 2004, 2005. E aí eu escrevo. E ademais de eu ter nascido na Terra, eu sentia que eu pertencia a esse lugar, que eu chamava de planeta naquela época. Então, hoje, né, me preparando para esse episódio, relendo, acho que quando eu li o livro ficou claro, mas eu tive a memória de que, na verdade, provavelmente eu voltei a Telos, e ali eu fui recebida, e, enfim. O que eles dizem é que muitos de nós, e a Vanessa, nos nossos comentários, ela deixou também, que é uma grande estudiosa de Lemúria, que muitos foram para a Lemúria e muitos resolveram entrar na roda da reencarnação para poder estar vivendo esse momento de transição e ajudar, né? Porque precisa de gente do lado de lá fazendo todo o exercício de enviar amor puro e consciência, né? E precisa de gente do lado de cá como antenas de captura para que os conscientes possam se harmonizar. Então, esse é meu telos. Eu falo que existem dois grandes grupos de pessoas, e já até trazendo um pouquinho do que a Aurélia traz também, e que nós compartilhamos. Eu achei muito curioso que a gente tá no futuro aqui. Sim. Dentro do que a gente está compartilhando no presente da primeira temporada sim, de Origens. Então, a gente está aqui no espaço-tempo do futuro. Sim. Origens, que nasceu oficialmente nas redes, a gente está na primeira temporada. Sim. Estamos falando justamente de Lemúria e de Atlântida lá, no nosso presente, né? E a gente, no episódio de Atlântida, comenta justamente o começo dessa obra da Aurélia aqui, na obra 1, em que a gente fala da última música que foi entoada. Super. Nesse grande processo cataclísmico ali, que foi quando a Lemúria colapsa. E trazendo esse gancho, né, ali se dividiu dois grandes grupos das pessoas que entoaram esse grande mantra para que ficasse na nossa geometria do DNA esta memória de amor incondicional. E o outro grupo que colapsa junto com o continente, que morre e que trouxe de uma maneira muito viva a memória da dor, né, de se perder dentro desse continente. E a minha primeira memória em Lemúria, quando eu acesso, lá em 2018, logo depois de ler esse livro num curso que eu estava fazendo, eu me via no grande gramado e eu fincava cristais. Eu lembro dessa E essa foi a minha primeira memória ali. E isso, e eu não tenho trauma com água, como a grande maioria das pessoas que trouxeram no seu DNA essa memória da morte em Lemúria, tem fobia de água, ou tem alguma certa resistência a principalmente movimentos, ou cataclismos, ou cenários com os mares, né? E eu nunca tive isso, muito pelo contrário. E aí, a gente tem esses dois grandes grupos, e aí tem relendo, né, inclusive telos aqui, e trazendo alguns highlights. Eles me trouxeram uma questão de por que a gente, dentro desses dois grupos, o grupo que colapsou junto com a civilização traz o medo, as fobias,
os gatilhos do nosso DNA, né? Medos, fobias, a sensação de não pertencimento com a Terra que a gente está hoje. A desconexão. Então, talvez a grande dificuldade das pessoas aceitarem que existia a Lemúria é porque a gente apagou, né? No nosso DNA. E esse outro grupo, junto com os sacerdotes e sacerdotisas, ancorando e mantralizando e mantendo essa memória viva no nosso DNA, carregou um outro contexto no DNA, da culpa, que é algo que eu carrego muito e traz para mim uma memória de dor e culpa, de impotência muito grande, que foi a minha segunda memória, que foi ver tudo aquilo, ver entes queridos fazendo a partir dali, e eu impotente, nós impotentes ali, sem poder fazer nada. Traz a questão da dificuldade, de muitas vezes, de manifestar aquilo que a gente veio manifestar nessa dimensão. Então, vem muito desse lugar de desconexão com esse fluxo da abundância, da prosperidade, da manifestação, nessa realidade de agora. E de uma sensação de omissão. É como se a gente fosse omisso àquilo tudo, mas isso trazendo a memória do trauma, tá? Eu diria um trauma multidimensional. Sim. Então, a gente tem esses dois grandes grupos, essas duas grandes memórias que ambos estão no nosso DNA, só que a gente tem dois grupos aí, ativos e inativos, aí, a nível de DNA cósmico, tá? Sim. Então, quando a Aurélia traz isso, a gente tá no presente lá, compartilhando com vocês nas redes, essa música, que é muito, muito bonita e profunda e tocante. A Aurélia abre essa obra falando sobre isso, e aí ela traz a gente para curar essas memórias. Então, eu sinto que o grande canal que é apaixonante a gente, quando lê Telos pela primeira vez, é isso que você trouxe, amiga. Essa familiaridade, esse reconhecimento. E a Aurélia, ela abre um grande portal para as outras canalizações que vêm depois de Telos, que é um reconhecimento genuíno de que a gente está pronto para falar de Lemúria novamente, desse lugar, que é um lugar até comum, mostrando como que eram as relações, como que eles estudavam as cidades, como que eles se conectavam com a natureza, né? Como que era uma conexão muito genuína, muito literal, era simbiótico, né? Então, o fato de você se conectar com a consciência das rosas, por exemplo, que é uma passagem que eu tenho também ali em Lemúria, que carrega a essência mais pura do universo, da alquimia das plantas. Quando você se conecta, aquilo já integra em você e é muito rápido. Aí você já acessou, você já integrou e você traz essa consciência, que essa é uma das mágicas que, enfim, a gente não vai poder explorar tanto aqui hoje. Como é rápido e a gente consegue transmitir para todas as nossas existências. Sim. Então, a Aurélia traz isso. A Aurélia, ela abre esse grande portal que agora a gente tem inúmeras referências de Lemúria, coisa que em 2017 não se tinha. Tinha Aurélia com Telos e tinha alguns romances que mencionavam Lemúria. Então, acho que aí a gente já traz um pouco a Aurélia para esse protagonismo, que eu não sei nem se ela em vida teve essa dimensão, sabe? Ela continua sendo a grande referência. E sabe o que é bonito disso tudo? Porque essa frequência lemuriana, as pessoas vão se conectando, por exemplo, a própria música, né, que não sei nem se a gente pronuncia corretamente, porque a língua é gaélica. Na verdade, ela é lemuriana e depois passada pelos escoceses e irlandeses. Então, é alguma coisa... Eles cantam no Ano Novo, é alguma coisa como... Auld Lang Syne. É como se fosse assim, um old, long, sign, time... que, na verdade, é um tempo muito antigo. São velhos tempos passados. Ela foi eternizada em vários filmes. Então, assim, eu cantarolava ela a minha vida inteira. E quando tem essa passagem, assim, você lê e você para algumas horas para chorar, escutar a música de novo e falar, cara, é isso, por isso que ela toca assim. Então, tem uma verdade. Sim. Gabi, eu separei alguns pontos aqui. Vamos começar? Porque aí a gente vai passando organizadamente. A gente cobriu hoje só o primeiro livro. E aí ainda vendo o que vai acontecer com os outros dois, porque ele tem um potencial gigante de explicação em si mesmo, né? Então, eu acho que, do ponto de vista Monte Shasta, que é o meu primeiro grande ponto aqui, ele fala sobre o lugar ser a encarnação do Sol central. O Sol central não é nem o nosso Sol, é o Sol do nosso Sol.
Então, vale a pena vocês entenderem que o nosso Sol orbita o que a gente entende como um outro Sol, né? E esse Sol, ele tem muita potência de mandar informação, de mandar luz, de mandar expansão. Então, tem muito mesmo de... a gente tem que todo dia acordar e, de alguma forma, pedir a conexão, né? Com essa potência do Sol central. E ele fala muito dos vórtices de energia como encarnação de astros na Terra. Eu nunca tinha visto essa explicação. Então, a hora que você vai nos vórtices energéticos do planeta, ele diz que ele, de alguma forma, representa alguma coisa importante, seja Vênus, seja alguma estrela, enfim. Tem um lugar aí, mas Monte Shasta como Sol central, que alguns conhecem como Aldebaran, como, de fato, essa natureza que nos rege, é importante. Aliás, quem gosta de mantras, eu falei algumas vezes sobre o Gayatri. O Gayatri, na explicação de uma amiga querida, né, que trabalha muito com isso, que é a Fernanda Zanin, que, enfim, tem uma jornada, ela fala que o Gayatri é a base, né? Muitas vezes o mantra é conhecido como mantra base, porque ele é o coração do seu coração, né? O coração central que você tem se conectando ao coração desse Sol central. Então, o seu central com o Sol central. E aí, muitos falam sobre, como você disse, o chamado da montanha. Sim. Cara, nesse parênteses, para mim, o chamado da montanha foi muito forte. Em 2017 para 2018, eu comecei a falar, eu tenho que ir para montanha, eu tenho que ir para montanha. Então, uma história longa, curta. Eu fui 33 vezes ir para montanha, eu estava em Las Vegas, eu sabia que era uma montanha americana. Eu estava em Las Vegas, eu queria ir para cidades, acabei parando em Chicago, não fui às montanhas, e caminhei por um labirinto, aquele parecido com o que tem em Chartres, que é um labirinto feminino, muitos falam que é a jornada da própria Madalena. Eu fui para um casamento em Nova York, queria ter passado por uma montanha, não consegui também, acabei numa cidadezinha lá, né, Wilmington, e tinha de novo esse labirinto. Até que eu consegui chegar, encontrei numa viagem Y, parei em Fênix, não tinha que ter pousado em Fênix, e encontrei as minhas montanhas naquele momento, que eram as montanhas de Sedona. E o lugar que eu escolhi, depois numa jornada com óculos virtual, né, de realidade imersiva, eu fui voando pelo mapa do Google, pousei no lugar, no retiro que eu tinha escolhido, que tinham 4 montanhas dos 4 anjos, né, Gabriel, Miguel, Rafael e o quarto agora eu não me lembro. E a hora que eu pouso no retiro central, o labirinto está lá. Então, eu tinha uma jornada de labirintos e montanhas, até entender que eu viajei para lá com 2 livros debaixo do braço. Um deles era Telos e o outro era O Segredo de Shambhala, que é da linha das 12 profecias celestinas, que a gente pode trazer em algum momento aqui também. Mas o chamado da montanha foi, para mim, o meu portal de ativação da minha consciência lemuriana, dessa vida, Atlantis, e do que eu tinha que fazer. E aí eu saio de lá em 2018, de Sedona, iniciando esse processo que hoje vocês estão enxergando aqui. O chamado da montanha é forte. O chamado da montanha, né? Se a gente for parar para pensar, amiga, existe uma montanha acima, sim, as above so below, né? Sim. E tem uma montanha para baixo. Então, quando a gente olha para a montanha, principalmente montanhas como Shasta, que é um antigo vulcão, existe uma energia que nos conecta com o centro da Terra, entendendo o centro da Terra como a origem, né, como a memória primordial de Gaia, e o topo da montanha, que é o ponto em que os povos originários e os ancestrais já trouxeram, num outro gap aí, né, de espaço-tempo, que é o ponto em que eles conseguiam estar mais próximos dos deuses, ou seja, mais próximos do nosso Sol central. Sim. Então, a montanha como um portal iniciático, assim como nós somos, é a conexão entre céu e terra, Sim. entre terra e céu, dependendo da perspectiva que você se conecta, né? Então, fazendo de trás para frente isso que você traz, se conectar com as montanhas sagradas, e um convite que eu deixo para quem está nos assistindo aí, ou nos ouvindo, né, no Spotify, não se prendam a necessariamente estar presente no portal, que muitas vezes na correria... Nós não fomos ainda fisicamente a Shasta. Nós não fomos ainda a Shasta, mas existe... E a Aurélia fala isso na obra 1 dela.
se projete. E isso era algo que eles faziam recorrente. Era uma das ferramentas de 5D e essas habilidades de teletransportar. É você se teletransportar primeiramente com a sua consciência. Porque a partir do momento que você faz isso, você consegue se teletransportar para o seu DNA, ativando a sua memória que está lá. E você consegue se conectar espacialmente dentro de um tempo com esse portal. Então, as montanhas, elas conseguem serem grandes antenas para o planeta, então no macro, e para o micro, elas se tornam um grande tubo de luz de conexão da humanidade com o macro, que é o sistema que está além do sistema solar, que conecta a gente com a Via Láctea, que conecta a gente com todas as espirais sistêmicas do universo. Com certeza. Então, essa é a grande mágica. Então, a dimensão que a gente toma de espaço de tempo perante isso, eu falo que o céu não é o limite. O universo ele é o limite do não limite dessa história. E é assim que seres evoluídos viajam nesse tempo e espaço que a gente percebe por aí, no observável do olho, né? Eu brinco que, cara, ET legal não é ET que vem com nave física pra cá, né? De novo, eu já falei isso algumas vezes aqui nesses programas. É melhor receber só esses seres, essas extras terrenas consciências dessa forma. Sim. Amiga, eles falam sobre os corpos lemurianos, acho que vale a gente destacar. Ele diz assim, o quote do livro, né? Viviam principalmente em corpos de luz da 5ª dimensão, com a capacidade de baixar mesmo as suas frequências vibratórias para experimentar os níveis de vibração mais densa. Isso é muito legal. Que aí, tipo, eu tô num corpo de luz, aí eu quero experimentar a matéria. Desde sabe aquele filme Cidade dos Anjos? Eu quero sentir a brisa, eu quero sentir a água, eu quero, sei lá, comer o pão de queijo, sei lá qual é a matéria que você quer experimentar. Você baixa a sua vibração e vai lá caminhar na praia, entendeu? Bom, eu interpretei dessa forma, e aí depois, quando eles desejavam, eles voltavam para os seus corpos de luz. Eu falo que, assim, hoje é até mais fácil a gente entender isso, né? Diante do nível de consciência que a gente está hoje, até mesmo no macro planetário. Mas se a gente parar para pensar que quem era a Terra nesses tempos, né? Tendo em vista que todo esse processo da agenda, não falando da agenda humana, mas da agenda universal do cosmos, a Terra, dentro desse cronograma, ela era, e é ainda, né, um planeta em que essas experiências que você mencionou e que Telos traz, é um processo de uma reta final dentro de um campo que estava sendo desenvolvido, em que seres há milhões de anos vinham ao planeta para observar o processo de desenvolvimento da Terra ainda sem consciência, entendendo que ela adquire consciência através de nós, porque nós somos a rede neural planetária. Então, eles vinham de tempos em tempos, observavam e espiavam, né? Porque em algumas referências é a expiação, né? Você espiava para entender em que processo estava, para eles modularem a consciência estelar para ver para onde você chega. Para quando eles conseguem ter um espaço-tempo propício para ter essa experiência que você trouxe. Aí, a hora que a gente vai falar de alguns milhares de anos atrás, antes mesmo de Mu, as grandes confederações estelares se reúnem e falam, ok, daqui a X milhares de anos, a Terra estará apta para habitar uma consciência. E entendendo que quem carregaria essa consciência somos nós. Através do micro da nossa estrutura genética e do macro, uma estrutura sistêmica chamada humanidade. Amiga, mas eu acho que a gente deveria abrir depois um parênteses de um programa inteiro só sobre consciência. Porque a hora que a gente fala consciência, as pessoas estão escutando lá de lá. O que o cérebro produz, o que o cérebro do desencarnado produz, o que... não, cara, a gente não sabe o que é consciência, já começa por aí. A gente vai tentar trazer um programa sobre ela num futuro próximo, mas só para desmistificar que não é o que você está entendendo como consciência, provavelmente, né? Exato. E aí, quando
o arranjo está pronto. E aí é onde entra Telos nessa história, né, com a Aurélia, em que em Lemúria começa a se desenvolver a experiência. Eram seres que a gente falou lá no episódio de Lemúria, na primeira temporada, eram seres que eram 70% luz, 30% que era o mínimo de matéria, que eles alquimizaram, falaram, a gente consegue estabilizar 70-30. E em dados momentos que na experiência deles, no trato com a natureza, com as plantas, porque em Lemúria eles tinham uma conexão muito profunda com as plantas e com o ânima das plantas, que nós, aqui nesse livro 1 também, ela traz, agora eu sempre me confundo, saiu no 1 ou no 2, tá? Mas que ela traz que muitas das medicinas que a gente entende, psicoativas, já estão bem distorcidas dos tempos em que em Lemúria elas eram cultivadas com qual finalidade? Não com o oposto do que a gente usa elas hoje. Porque a gente usa as plantas e essa experiência psicoativa para expansão de consciência, ou seja, para a gente ir além do físico. E, na realidade, os lemurianos usavam elas para o caminho contrário. Eles já tinham uma consciência extremamente expandida, além física, e eles usavam o ânima das plantas para que as plantas conduzissem eles para a matéria, porque elas eram matéria. Sim. Então, era uma conexão, Era uma conexão. Né? Então, consegue ver que a gente está em a gente dá dois extremos dessas polaridades, em que o grande encontro entre essas polaridades era a Terra. Então, é desse lugar que ela traz isso, e a gente tem esse entrelaçamento para a experiência. E aí, se transitar entre 100% matéria, que é onde nós estamos hoje, e esses 30% matéria, em média, né, de Lemúria, existe uma eterna... Milhares de anos de queda. Exato. E que a gente está numa jornada de reconexão com a nossa casa, que é esse corpo, não corpo, eu diria. E eles falavam que essa experiência aqui, isso já outro livro, um parênteses muito rápido, que essas raças que no começo, as primeiras civilizações lemurianas, o objetivo era a integração total das consciências. Então, vinha para planetas com essa possibilidade de experimentar 3D, estando na 5ª dimensão. Era quase como fazer uma jornada de uma semiconsciência para uma total consciência em 200 mil anos. A gente fala, nossa, 200 mil anos. Cara, 200 mil anos é muito pouquinho. Para você chegar aqui, um serzinho embrionário, praticamente com uma consciência bem reduzida, para sair daqui um ser integral, integrado, a ponto de servir o universo eterno em muitas criações de mundos, entendeu? Porque esse é o destino de todos nós, de todos os seres viventes de várias linhas do tempo e vários dos espaços. E aí, acho que vale a gente dar um destaque maior, amiga, agora, para a parte da queda. Eu vou ler um pedacinho. A gente falou rapidamente no começo, mas ela é muito impactante, né? Ele diz assim, que quando os sacerdotes começaram a entender, né, os sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente, porque eles quiseram fazer isso que você contou lá no começo. Quiseram acompanhar a queda. A queda aconteceu realmente de uma noite para o dia. E eles descrevem assim: pela irradiação de seu sacrifício, estes amorosos benfeitores, os sacerdotes e as sacerdotisas, literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a libertação do medo, de modo que os corpos etéricos desses fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais trágicas em encarnações futuras. Numerosos sacerdotes se dividiram estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas e oraram e cantaram enquanto eram envoltos pelas águas. A melodia que eles entoaram é a mesma que hoje é conhecida como Auld Lang Syne. A ideia por trás desse ato era que cada experiência horrível deixa uma marca muito profunda e traumatizante no corpo etérico e na memória celular das pessoas, o que leva várias encarnações para curar. Diz que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem seus lábios. Então, eles pereceram junto. É curioso, assim, porque mesmo aqueles que foram para a 4ª dimensão, eles falam que Telos, no primeiro momento, ele não era uma cidade de 5ª. Ele ela só foi preservada, ou seja, ela foi plotada, ela foi manifestada no mundo espiritual como uma matéria mais sutil, ectoplasmática, ou como você queira reconhecer, 4ª dimensão. Que eles levaram algum
processo de tempo, eu não lembro se milhares de anos. Por isso que eles falam que eles são os irmãos mais velhos. Eles fizeram isso que a gente está fazendo agora encarnado. A diferença é que eles fizeram desencarnados. Até eles levarem a sociedade, a civilização e as cidades para o nível da quinta dimensão. Então, quando eles desencarnam, a parte que desencarnou e foi para a cidade intraterrena, começaram a construir o sistema de Agartha, Telos, enfim, eles estavam na quarta ainda. Uhum. E aqueles que tinham uma frequência menor, né, entraram na roda de Sansara, na roda reencarnatória da terceira dimensão, com completo esquecimento, né? Eles falam aqui, esse final, como a gente também traz ali, entre 18 e 20 mil anos, né? O finalzinho da queda, que se mistura com Atlântida, e aí todo mundo entra na barca do esquecimento completo. Foram entre a comunicação, né, de que ia cair e o final, né, de tudo, de 20 mil anos vai até 12 mil anos, né? Que é quando o último colapso, né, que entenda que começou a se separar os continentes, né, em macro-ilhas, que não era o cataclismo, né? Então, de 20 mil anos a 12 mil anos, foram 8 mil anos de separações aí, de preparações. E o que a Aurélia traz, inclusive, na obra, é que houve um acontecimento antes da queda em que fugiu do planejamento dos sacerdotes e sacerdotisas e que a gente não conseguiu salvar todos os seres. Então, existe um grupo de seres que eram para ter acessado essa quarta 5D em Telos e que não conseguiu chegar até lá. Tá. As chamas foram levadas, né? As chamas sagradas, que ela conta, inclusive, numa obra já póstuma, que é As Sete Chamas Sagradas, que elas foram espalhadas nos 4 cantos do planeta, para sustentar esse campo consciencial que a gente está reacessando hoje. Telos estava pronta, mas um grupo não conseguiu chegar, um grupo chegou e outro grupo morreu, né? E pereceu junto com Lemúria. E dentro desse processo da queda, entende-se, né, que a gente falou também um pouquinho na primeira temporada, em que alguns seres sobreviveram na superfície, que não foi para os intraterrenos. Um grupo foi para a Atlântida, que ainda existia, e a Atlântida sentiu fisicamente esse cataclismo, porque foi quando também começou a se colapsar a Atlântida, que já estava nesse processo. E o que a Dama traz muito na obra, através da Aurélia, é o que eles falam. A hora em que, dentro do processo de experienciar a matéria, dessa alquimia estelar, complexa que era esses seres, né? A gente começou a ter o quê? Eles entenderam até onde a gente podia ir nesse nível de consciência, que foi a hora em que se viu na manipulação pelo poder, em que Lemúria, entendia-se que os lemurianos, numa discussão com os Atlantes, porque os Atlantes queriam inferir no desenvolvimento dos humanoides lá que é o que a gente sabe, né, dos Homo sapiens, no processo do Homo, que a gente falou lá no comecinho da primeira. Os Atlantes entendiam que dentro desse processo eles já estavam se colocando acima desses humanos e eles queriam inferir no processo evolutivo deles, e os lemurianos discordaram. E aí começa-se uma grande guerra de consciências em que Lemúria queria preservar o ciclo natural das coisas e os Atlantes discordaram. Essa grande discordância foi o que gerou o colapso final dessas grandes civilizações, porque a gente queria controlar pelo poder da consciência. Amiga, vamos fechando? Eu acho que eu queria só colocar nesse episódio aqui, pra gente poder ir pro outro e falar de animais, de casas, de vidas, de casamentos. Tem tudo isso nesse próximo episódio. Mas eu acho que tem 4 cidades que a gente pode deixar. Né? No sistema de Agartha, tem 4 cidades. A primeira está aqui no Brasil, que é o que eu falei, que eu provavelmente vou nas próximas 2 semanas, que é a Poseid. Poseid, ela é o primeiro posto avançado de Atlante. Também foi para lá, né? Situada sobre as planícies do estado de Mato Grosso. 1.300.000 habitantes. Xonche é um refúgio de cultura Yugur, um ramo dos lemurianos que decidiram fundar suas próprias colônias há 50 mil anos. Está lá nos Himalaias, tá? Rama está na superfície de Jaipur, eu já pisei lá também, no clássico hindu, né? E Xinghua, me perdoe, a gente só vai saber se eles vierem se pronunciar aqui, se eu falei certo. Fica na Mongólia, na China.
São as Sim. principais cidades, além de Telos, Shambhala, que a gente falou aqui, que estão nesse sistema intraterreno, entre outras que devem existir, a gente não sabe o nome. Então, o que a gente pode dizer para fechar, e aí, se tiver a foto da geometria... Sim, podemos A Lemúria, ela pereceu, ela afundou com dignidade, né, amiga? Sim. Estamos aqui fazendo essa ponte entre lá e o agora. Eu falo que, quando a gente traz essa questão do cataclismo em Lemúria, que foi de uma maneira muito suave e amorosa, foi bem diferente do que aconteceu em Atlântida, no final de Atlântida, né? No final da Era de Ouro Atlantis. O que mostra esse jogo das polaridades em que eles se dispuseram, né? Não estamos aqui no mérito do que é bom ou ruim, não. Eles representaram essas polaridades que já estavam na Terra e já estavam no nosso DNA e nas nossas formações de civilizações ali. Então, quando a gente entende esses dois cenários e entende que houve esse desmembramento de civilizações com o transporte das chamas para essas cidades, para esses polos, e a gente está falando isso, né, já de um campo de consciência elevado para o que a gente tem hoje, e entendendo que dentro dessa dança de movimentação dessas consciências no planeta, quando a gente acessa esses portais, como você vai agora há pouco, a gente tem um processo que eu consigo ver assim, muito claro, do grande papel que a América representa nisso tudo, e que no nosso episódio, na verdade, na nossa família próxima ali, com Vanessa e Ronaldo, eles começam a falar um pouco sobre isso, e a Vanessa tem um trabalho que é dos discos solares. A América entra dentro desse cenário como a terra de reconexão. Por isso que Então, foi um continente que ficou muito tempo perdido. Exato, né? foi o continente América. perdido durante muito tempo, né? Do mundo socialmente mapeado, né? Porque quando houve esse colapso, essas civilizações, houve um grande movimento de consciências para a Atlântida, entendendo a Atlântida como o pessoal mais antigo que vai para a Europa e África. Existe parte, que é o que a gente fala lá no comecinho da primeira temporada, que é onde está grande parte desses 3, né? Que você trouxe dos 4, que vai para a Ásia, ancorar e firmar essa conexão espiritual, desses portais espirituais, em que ele sabe que, num dado momento, vai haver um grande reencontro nas Américas. Sim. Em que a América, como Brasilis, uma obra muito referência que a gente tem trazido desde a primeira temporada, é como esse novo mundo, essa nova terra, essa nova Lemúria, onde todas essas grandes civilizações vieram se reencontrar. Sim. Então, eu sinto que, para fechar esse episódio, a gente traz esse grande reencontro em que a gente vai explorar muito ainda durante os episódios de Origens. E a gente encerra justamente com essa geometria. Para quem estiver nos vendo no YouTube, para quem está no Spotify, não deixem de acessar nas nossas redes essa imagem e o Reels que a gente vai lançar. Que eu diria, dentro do que veio para mim ontem, quando eu a criei, que vai além das 7 chamas, vai além dos 7 raios, mas é um grande reencontro de famílias e consciências cristalinas que foram ativadas por esses seres que a gente trouxe aqui hoje. Maravilhoso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente para o nosso próximo episódio de Origens. Próximo. Gratidão.